Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Olá, olá! Bom dia, boa terça-feira pra gente! Bom dia, pessoal! Bom dia, Pri, bom dia, Ana Paiva, bom dia, J27, bom dia, Jéssica, bom dia, Fukayama, bom dia, Matheus, bom dia, Breno, bom dia, Antônio. Eita, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Boa terça-feira pra gente. Começando com todo mundo com o pé direito. Primeiro eu quero saber quem assistiu a live de ontem, gente. Que live foi aquela? Que live foi aquela de ontem? A live ainda está disponível no YouTube até sexta-feira, tá? Bom dia, Tairine! Bom dia! Bom dia, Fukayama! Bom dia, consultor Sérgio Marques! Bom dia, Renato! Gente, a live de ontem, eu imaginei que a live ia durar 1 hora, né? 1h10. A live durou 2 horas e 40 minutos. Comecei a live ontem, 8 da noite. Quando era 10h30, eu estava respondendo pergunta de um monte de gente. Essa live está disponível no canal do YouTube até sexta-feira, gente. Então aproveita, viu? Porque foi um aulão e eu adorei as perguntas. Eu achei o nível das perguntas super elevado, sabe? Eu acho que dá para aprender muita coisa ali com as perguntas que apareceram ontem. Mas vamos lá. Bom dia, Green Lares. Bom dia, Renato. Bom dia, Vitor. Bom dia, Matheus Souza. 161. Bom dia, gente. Aí tem mais gente entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre o construtor incorporador. Na live de ontem, das 10h10, a gente falou sobre o corretor incorporador e o que ele precisa pensar, que tipo de mudança de mentalidade ele precisa ter. Hoje eu vou focar, então, no construtor incorporador, né? Porque a gente, às vezes, trabalha num tipo de negócio e acha que migrar é uma tarefa simples. E, às vezes, a gente se perde um pouco nesse processo e deixa muita oportunidade na mesa. Então, o tema da live de hoje, oportunidades e ameaças, né? O que a gente tem que prestar atenção, o que a gente pode usar, o que a gente pode aproveitar de característica que os construtores têm para facilitar a nossa vida, né? Então, quando eu estou falando sobre o construtor incorporador, eu já começo com 2 frases que eu anotei aqui. Ai, desculpa, gente, falei demais ontem. Ontem fiz 2 lives, né? O que o construtor incorporador, porque é uma palavra só, é uma pessoa só. O que ele tem que se atentar? 1, incorporação não é construção. A gente faz a construção, obviamente, porque a gente está entregando uma obra, um empreendimento. Mas o objetivo da incorporação imobiliária é a venda, eu falo isso o tempo inteiro. Então, ele tem que entender que incorporação imobiliária é a estratégia de negócio, tá? E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o construtor é aquela pessoa que está muito focada no preço, no custo, no insumo, na obra, e às vezes ele não está pensando estrategicamente em negócio. O que você quer dizer com isso, Carol? Eu quero dizer o seguinte: normalmente, o construtor é quem compra um terreno porque está barato. O incorporador, ele não compra um terreno que está barato. Ele paga em permuta um terreno caro. Presta atenção no que eu falei. Construtor, normalmente, é aquele cara que compra um terreno barato. O incorporador é o cara que paga em permuta um terreno caro. Vocês conseguem entender a diferença disso? Muitas vezes, quando eu falo que não seja um incorporador amador, não seja um empilhador de tijolos, não faça incorporação imobiliária com pensamento de construção. Pense em incorporação imobiliária como uma estratégia de negócio. Por que o incorporador compra em permuta um terreno caro e o construtor paga um terreno barato? Porque muitas vezes o construtor está só focado em custo, em preço. Ele está fazendo uma análise de preço por metro quadrado, muito com cabeça de orçamento, e ele não está pensando em negociar um terreno que inicialmente parece caro, mas que vai gerar um VGV alto, ou seja, às vezes o preço para construir no terreno caro vai ser o mesmo preço para construir no terreno barato.
só que ele vai entregar um VGV mais alto, porque ele vai alavancar o resultado do negócio dele, agregando valor ao produto. E é isso que o incorporador faz. O incorporador olha tijolo e ele desenvolve uma inteligência de produto para que esse tijolo tenha um valor agregado e alavanque o VGV. Tenha isso em mente, tá? Então, quando eu estou falando do construtor incorporador, é o cara que tem que parar de olhar orçamento. Calma, porque eu vou explicar isso com calma. Parar de olhar somente orçamento e ele tem que olhar para mercado. Então, ele vai olhar para a concorrência, ele vai olhar para os terrenos que estão em volta dele, ele vai ver o que está sendo desenvolvido. Porque, às vezes, aparece um terreno que custa 1 milhão e um outro terreno que vai custar 1 milhão e 800 com o mesmo tamanho. Só que esse terreno de 1 milhão vai me gerar um VGV de 10. Esse terreno que custou 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, vai gerar um VGV de 20. Então, nesse momento, o construtor deixa de ser construtor e passa a ser incorporador quando ele percebe o potencial que o outro terreno mais caro tem e ele fala, vou criar uma estratégia de compra desse terreno em permuta. Vou ler o que o permutante quer e eu vou desenvolver um produto imobiliário que atenda ao preço de um terreno mais caro sem viabilizar o meu negócio. É isso que acontece. Então, o que eu quero deixar claro para vocês hoje é que a gente sempre vai fazer aquela regrinha, né? Eu vou olhar para o mercado, eu vou desenvolver o melhor produto, atrelado ao que o mercado quer, eu vou fazer a venda desse produto, que vai me gerar o lucro, e eu vou continuar repetindo esse ciclo. E aí, quando eu falo em construtor e incorporador, eu preciso que essa pessoa tenha planejamento estratégico. É isso que difere um construtor de um incorporador dentro do negócio de incorporação imobiliária. Quando o construtor começa a pensar estrategicamente, eu anotei aqui, eu anotei 4 itens que esse construtor vai começar a prestar atenção para se tornar um incorporador de sucesso. Primeiro, qual é o VGV necessário para eu levantar da cama todo dia de manhã? O incorporador, ele tem que saber esse número. E como é que eu calculo isso, Carol? Como é que eu sei qual é o VGV? Eu vou fazer uma live depois só falando sobre isso. Qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã? Porque eu sei que tem muita gente que não consegue ainda é um conceito muito abstrato, né? Vocês já me mandaram muitas perguntas falando sobre isso. Eu sei que ainda é um conceito abstrato e eu vou fazer uma live falando exatamente sobre isso. Mas qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã? Como é que eu calculo isso de uma forma simples, tá? Para vocês começarem a entender. A primeira coisa que eu tenho que fazer é montar um fluxo de caixa. Eu tenho que entender quanto eu custo. Quanto custa a incorporação na prática? Quanto custa a minha construtora? Quanto custa a minha empresa hoje? Beleza, minha empresa custa isso. Então, esse é meu gasto mensal. Com o meu Prolabore, com o meu custo fixo, esse é o custo da minha empresa hoje. Beleza, eu trabalho com construção. Então, eu tenho vários contratos de administração de obra, toco várias obras ao mesmo tempo, e essas obras me geram um valor mensal que paga o meu custo. A partir do momento que eu quero migrar de construção para incorporação, qual é o risco que eu tenho de um construtor se tornar um incorporador? Para quem está acompanhando as lives, já percebeu que eu falo muito sobre o fluxo da incorporação imobiliária. E a gente tem uma etapa dentro do fluxo da incorporação imobiliária que a gente só tem saídas. A gente não tem entradas de capital. Então, para um construtor que está acostumado, a partir do dia 1, ele começa a trabalhar, ele já começa a receber, fluxo de caixa é uma coisa muito importante para esse construtor conseguir migrar de construção para incorporação. Porque na etapa de planejamento e na etapa de novos negócios, e na etapa de desenvolvimento de incorporação e desenvolvimento de produto, o incorporador ele está gastando. Só que o incorporador experiente já aprendeu que a gente gasta esse dinheiro montando parcerias. Então, eu vou trabalhar com permuta, eu não vou comprar um terreno, eu vou trabalhar com um fluxo de pagamento dos fornecedores em que eu começo a ter um gasto maior depois que meu projeto está aprovado com registro de incorporação e eu já comecei a vender. Então, a gente entender como é que a gente monta esse fluxo de caixa de investimentos e recebimentos para o incorporador que começa como construção é muito importante, porque o construtor, ele começa a trabalhar tocando uma obra, ele já começa a receber. O incorporador, não. O incorporador, ele começa a desenvolver o negócio, ele ainda não começa a receber.
Então, entender esse fluxo de caixa é fundamental para que eu consiga migrar de um negócio para o outro, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa migração? Carol, vou cancelar todas as minhas obras, vou abandonar todas as minhas obras e vou começar a estudar terreno? Não. Mas você vai começar a fazer isso gradativamente. Então, a primeira coisa que você faz, você desenha o seu fluxo de caixa para você entender quanto que essas obras estão pagando do meu custo operacional e você vai começar, então, a inserir atividades gradativamente, as atividades do fluxo de incorporação, para que você consiga, aos poucos, então, você vai ter um excesso de trabalho no início? Vai. Eu tenho muito cliente de consultoria que está exatamente nessa fase de migrar. Eu fico fazendo obra, construindo casas, fazendo reforma, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero construir as minhas próprias obras. Mas você tem essa curva de aprendizado, né? Você não pode simplesmente parar de receber boleto, todo mundo tem boleto para pagar, né? Então, você não pode se dar ao luxo de falar, não vou mais construir as minhas obras, vou trabalhar com incorporação imobiliária. Não, você vai fazer isso gradativamente. E aí, qual é o pulo do gato para quem quer ser, para quem é o construtor incorporador, para quem quer começar? Comece a estudar terreno e comece a monitorar o mercado. Como? Você vai olhar o Google Maps e você vai começar a marcar quem está lançando, que tipo de produto está lançando, quais são os terrenos disponíveis, qual é a faixa de renda da minha região, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de mercado. Porque antes eu estava só construindo casa de alto padrão, né? Vinha um arquiteto, desenvolvia um projeto para um cliente, o cliente procurava uma construtora, eu ia e fazia a obra. Eu não estava olhando o mercado. Eu não estava fazendo esse monitoramento. Então, eu não sei, Carol. Eu não sei qual é o preço de venda do metro quadrado. Eu não sei o que é MAP na minha região. Eu não sei o que é econômico na minha região. Então, antes de começar a brincar com incorporação imobiliária, o que o construtor vai fazer? Ele vai começar a entender. Ele vai assistir todas as lives da Carol. Ele vai maratonar todos os vídeos gratuitos que estão lá no canal da IP, da Incorporação na Prática, na TV Incorporação na Prática. Vai fazer a formação, vai ser meu aluno, vai aprender o que é o fluxo da incorporação. Mas antes dele abandonar o mercado dele, ele vai começar a se aprofundar na inteligência de mercado. Para quê? Para que ele consiga montar o planejamento estratégico dele para saber qual é o VGV necessário para ele levantar da cama de manhã. Para ele entender que se ele comprar esse terreno X, esse terreno vai demorar 2 anos para me gerar o resultado. Esse terreno vai demorar 1 ano para eu gerar um resultado. Qual é o terreno que eu vou escolher? Esse terreno vai me dar um VGV menor. Esse terreno vai me dar um VGV maior, mas esse demora mais do que esse. Será que eu não vou começar com um terreno que, às vezes, não é exatamente o tipo de produto que eu quero posicionar a minha empresa, mas é um tipo de produto que eu me sinto confortável em aprender sobre incorporação imobiliária? Tenho vários alunos que começaram com VGVs pequenos, 2 milhões, 3 milhões. E agora está fazendo VGV de 10, de 15. Então, às vezes, o melhor é, vou comprar um terreno pequenininho, vou fazer um sobrado, vou fazer 2 casas geminadas, 3 casinhas geminadas, vou fazer térreo mais 2, vou fazer uma coisa pequena para eu testar se eu entendi como é que a gente faz incorporação imobiliária, porque a minha cabeça era uma cabeça de construtor e eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a forma de pensar. Eu tenho que começar a pensar em custo? Sim. Mas eu tenho que pensar estrategicamente em mercado, em velocidade de vendas, em demanda, em concorrência, em preço de venda por metro quadrado, em comprar terreno na permuta, em montar parcerias com fornecedores, em parar de pagar a obra. Não, eu vou oferecer unidades autônomas para pagar minha obra, para pagar o meu concreto. Eu falei sobre isso numa live sobre parcerias. Então, o meu recado final hoje a live é curta. O meu recado final para o construtor incorporador é: continue desenvolvendo a sua construção, mas respeite a sua curva de aprendizado. Por que eu falo isso? Porque tem muito construtor que, quando se transforma em incorporador, quebra. Porque ele não entende a estratégia, o planejamento estratégico necessário, a inteligência de mercado necessária para lançar um produto. Então, hoje, o meu conselho para vocês é: maratona todos os meus vídeos, né, desde de 4 de janeiro até hoje, para você se aprofundar nos conhecimentos sobre incorporação imobiliária. Assiste a live que eu deixei no canal do YouTube, eu coloquei o link nos stories de hoje. Assiste a live que está disponível até sexta-feira e começa a estudar o seu mercado, para ver o que o seu mercado quer de produto, qual é a demanda da sua região,
Mas mais do que isso, você precisa começar a entender qual é o VGV necessário para você levantar da cama todo dia de manhã como incorporador. Que tipo de terreno eu estou buscando? É VGV de 5 milhões? É VGV de 15 milhões em 3 incorporações diferentes? Ou é um VGV único de 15 milhões? Esses números precisam estar claros para você. A gente tem uma live também que eu falei sobre VGV. Deixa eu ver quando foi essa live. Que é uma live importante para quem está mudando de segmento, quem está saindo do segmento de construção, indo para o segmento de incorporação imobiliária. Precisa entender isso. Essa live foi do dia 20 de janeiro, que eu falei, conceitos gerais do mercado imobiliário. O que é VGV, Valor Geral de Vendas. Mas eu te sugiro que você assista todas do início ao fim, porque vai te ajudar a entender e a girar essa chave de que incorporação imobiliária tem construção? Tem, mas o objetivo da incorporação imobiliária é a venda. E, portanto, a gente tem que pensar estrategicamente na hora de comprar um terreno, na hora de desenvolver um projeto, na hora de desenvolver um produto, na hora de montar uma parceria. Às vezes, não comprar o terreno. Às vezes, eu tenho um terreno no meu portfólio, um terreno da minha empresa. Às vezes, o melhor vai ser vender esse terreno. E o incorporador é aquela pessoa que pensa estrategicamente. Ela não fala, poxa, mas esse terreno está na minha família há 20 anos. E, às vezes, esse terreno não vai produzir o que você quer. Então, às vezes, você tem que deixar esse terreno guardado mais um tempo. Ou vender esse terreno para esse terreno gerar o valor necessário para você realmente começar a fazer uma incorporação imobiliária que vai te levar na direção que você quer ir. Tá bom? O meu recado era esse. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos construtores que querem começar a incorporar e deixa o meu convite para que você venha ser meu aluno da formação em incorporação imobiliária. As inscrições estão abertas até sexta-feira. A gente abriu inscrições ontem e eu só quero te dizer que as vagas estão praticamente esgotadas e eu abri as inscrições ontem, era 10 da noite. Pelo incrível que pareça, as vagas já estão praticamente esgotadas. Estou muito feliz, mas ao mesmo tempo impressionada com a velocidade com que a coisa está andando. Então, obrigada por você estar aqui comigo hoje e amanhã a gente vai falar sobre o arquiteto incorporador. Tchau, ótimo dia para vocês.